Fala pessoal do Tuzelar, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site. A gente tá com mais um review. Hoje é do LG G2 Mini, que é esse smartphone que tá aqui na minha mão e ele vem com esse carregador. Esse review começa um pouquinho diferente porque a LG não nos enviou o aparelho na caixa, como faz a própria fabricante e outras empresas que entregam os aparelhos para review. Então a gente, infelizmente, dessa vez vai ficar devendo o unboxing. Ele vem numa caixa que é uma caixa mais simples do que a do G-Flex e G2, por exemplo. E você tem acessórios como fone de ouvido, cabo micro USB, você tem manuais de instrução e você tem também o carregador. O carregador foi entregue e esse é o modelo que vem junto com o LG G2. É um carregador tradicional da própria LG que vem em outros dispositivos. Então, falando mais do LG G2, ele é um modelo que segue uma linha mais ou menos que a Samsung fez com os seus dispositivos na linha Mini. Então ele traz um tamanho diminuto com o design de um aparelho mais flagship, de um aparelho mais parrudo, e o hardware um pouquinho menor também, só que sem danificar muito a experiência de usuário, por ser um aparelho mais barato. O G2 Mini vem na cor branca, então você pode encontrar ele na cor branca e também na cor preta. Ele tem essa versão aqui, é Dual SIM, como você pode ver aqui, você tem dois chips ativos. No caso aqui eu não coloquei nenhum dos dois, mas enfim, tem a opção para dois chips. Há uma versão com só um chip e outra versão 4G, que é exatamente o mesmo, que tem pouquíssimas diferenças, principalmente pro 4G, que não traz um processador Snapdragon, e sim um Tegra 4i. Esse aqui é o modelo Dual Chip, então ele vem com o processador Snapdragon e não o Tegra 4i. Aqui na frente você encontra um aparelho que lembra bastante o G2, o primeiro modelo do G2. Ele tem todos os botões aqui na parte traseira, assim como o G2 original fazia. Então você tem aqui botões de volume, o botão liga-desliga sem aquele LED que ficava em volta do botão que existia no G2. Você tem um LED flash aqui em cima e uma câmera de 8 megapixels que filma em até Full HD. Não tem mais nada aqui. O alto-falante ele fica aqui na parte de baixo junto com o microfone, numa configuração que lembra o iPhone. Na lateral você não encontra nada, na outra lateral também não, porque os botões foram todos para trás. Aqui em cima você tem uma porta para fone de ouvido no padrão P3, ou seja, ele aceita fones de ouvido com microfone integrado no mesmo cabo. Você tem um microfone secundário para isolamento de ruído e gravar som em estéreo para os vídeos. E aqui você tem uma pequena porta infravermelho, que é para poder transformar o LG G2 Mini em um controle remoto universal. Aqui na frente a gente tem uma tela de 4,7 polegadas com resolução de 960 por 540 pixels, que dá mais ou menos 234 pixels por polegada. O vidro não é protegido contra sujeira, você pode ver que ele deixa bastante marca de dedo, que é tradicional de vidro de smartphones, mas ele tem a proteção Gorilla Glass 2, que é para resistir a pancadas e uns riscos bem pequenos. E como você viu, ele tem o nó on, desliga, ele tem o nó on. Se eu tocar duas vezes, ele destrava a tela. Se eu tocar duas vezes, ele trava a tela novamente. Demorou para funcionar um pouco, mas ele funciona muito bem. Suas dimensões são de 129 mm de altura por 66 mm de largura e 9,8 mm de espessura. Tudo isso com apenas 121 gramas, que é um peso muito pequeno para um smartphone de quase 5 polegadas. Ele é um pouquinho menos que 5 polegadas, é óbvio, só que ele chega perto dos phablets sem ocupar muito espaço na tela. Você pode ver que o aproveitamento de tela é bastante bacana, ele é muito fino, as laterais são muito finas e não ocupa muito espaço na tela, que poderia ser espaço de algum conteúdo do display. O display, assim como outros aparelhos da própria LG, ele traz tecnologia IPS, então o ângulo de visão dele, como você pode ver, ele é muito grande sem distorcer as cores. Então tem aqui para cima, para um lado, tem aqui para o outro, e você enxerga as cores sem distorção e sem perder nitidez na imagem.
A resolução é de 960 por 540 pixels, isso garante uma densidade de pixels muito confortável e você pode ver que não há praticamente nenhum pixel visível, isso porque eu estou a menos de 2 dedos da tela. A menos que você cole seu olho no vidro, você não notará nenhuma baixa resolução, nenhum pixelamento nos ícones ou na tela. Por dentro, a LG colocou um processador Qualcomm Snapdragon 400 rodando 4 núcleos a 1.2 GHz com uma GPU Adreno 305, 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. Desses 8 GB de memória interna, você tem 3,87 livres. E claro, eu instalei alguns jogos e músicas e vídeos, enfim, eu tenho apenas 1 GB. É uma quantidade bastante limitada de memória interna, só que há espaço para um cartão microSD de até 32 GB. É claro que eu não coloquei nenhum aqui, mas ele ficaria aqui embaixo. Esse aparelho ele é dual chip, então ele tem esse botão aqui na direita que ele é utilizado para poder trocar entre um chip e outro o que tiver ativo. Se você tocar, ele vai trocar de um chip para outro e tocando 2 vezes você tem algumas funções como trocar o ícone dos 2 chips, trocar o tema que será exibido com um ou outro chip e você tem um modo econômico que a chamada será feita pelo chip atribuído sem usar o outro para algumas coisas. E você tem também a opção de acionar ou desligar os dados e escolher para qual chip a internet será entregue para o celular. Assim como outros aparelhos da própria LG, você tem o LG Optimus UI, que é uma interface bastante diferente para diferenciar o aparelho de outros fabricantes do mercado. Aqui eu tenho 5 telas iniciais com a opção de colocar mais 2, então eu tenho 7 e eu posso apagar uma dessas telas fazendo isso. E aí eu volto a ter as 5 telas iniciais. Eu posso colocar o widgets nessa tela de uma forma bem simples, que é segurando o botão, aí eu tenho aqui o acesso para os widgets, os aplicativos e mudar o papel de parede. Além disso, ele traz um calcanhar de Aquiles bastante comum da LG Optimus UI, que é o pouco espaço de área de notificações. Esse é o máximo de espaço que você consegue nas notificações, só que se você, por exemplo, acionar o Q Slide e o Kick Remote, você perde totalmente o espaço visível logo de cara. Toda notificação que você receber, você vai ter que sempre puxar para cima os controles, porque eles são grandes demais. O que dá para fazer é tirar o Kick Remote e o Q Slide, e aí você ganha pouco mais, quase 3 dedos de espaço para notificações, enquanto mais ou menos 3 dedos ficam ocupados constantemente com atalhos. Os atalhos poderiam ser menores, mas eles são grandes e ocupam muito mais espaço do que deveriam. Um dos recursos que a LG já traz em outros aparelhos que vem com esse dispositivo é o Quick Memo. Então ele tira um screenshot, eu posso escrever alguma coisa, eu posso fazer uns desenhos aqui, apagar parte do desenho, eu posso alterar a cor que eu faço o desenho junto com o tipo de pincel, e a partir desse momento eu posso ou salvar na biblioteca ou então mandar para redes sociais, enfim, vários aplicativos que podem receber a arte que você criou. Além disso, você tem o Q Slide. O Q Slide ele permite que você coloque uma janela flutuante. Então eu tenho aqui a janela, por exemplo, do discador. Eu posso alterar o tamanho dela, posso aumentar, diminuir, eu posso colocar ela um pouco transparente. Então, por exemplo, eu abri ali o aplicativo de clima e eu fico com o discador aqui em cima. Você pode tocar aqui no cantinho, ele vai abrir a tela do aplicativo, ou então você toca no X e ele fecha a janela. Esse recurso é bastante bacana para aparelhos com telas muito grandes. Com 4,7 polegadas ele não é um recurso que você vai usar muitas vezes, a não ser que, por exemplo, você pode assistir um vídeo, tem aqui o player de vídeo, enquanto você está lendo uma mensagem SMS, ou então acionar a calculadora. Um dos recursos mais interessantes é acionar a calculadora enquanto você está vendo, por exemplo, um número aqui de uma planilha de dados que você está lendo. Então você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Claro, com telas maiores, esse recurso seria muito mais interessante. Dentro da área de menus, você tem a possibilidade de organizar eles da forma que você quiser. Então eu posso, por exemplo, tirar o ícone de ajustes aqui e jogar dentro da calculadora, criando assim
uma pasta. Então eu tenho uma pasta dentro da área de aplicativos e se eu soltar ele aqui dentro, a pasta é desbloqueada, a pasta é removida e volta a ser como era. Há uma separação para widgets e aplicativos, assim como o Android já faz naturalmente, e o desempenho, como você pode ver em movimentação das animações, é muito bacana, diferente novamente do que a Samsung faz com a TouchWiz, que é muito pesada e toma muito espaço do processador, da memória interna e memória RAM. Para mostrar o desempenho de uma forma em números, eu tenho aqui o AnTuTu Benchmark. Então, testar novamente. Vou acelerar o vídeo porque ele é um pouco lento esse teste. Tanto aqui, como você pode ver, o LG G2 Mini fica um pouco abaixo do Galaxy S3, do Galaxy Note 2, do HTC One e bem abaixo do G2. Você pode ver que o G2 está aqui em cima e o G2 Mini está aqui embaixo. Para mostrar melhor o que o smartphone consegue oferecer com o desempenho que a LG colocou, vou mostrar que não tem nada aberto aqui no fundo e abrir um jogo pesado que é o Asphalt 8 da Gameloft. É um dos jogos mais pesados disponíveis para o Android. E você vai ver como ele se sai com um game bastante pesado. Pode ver que os gráficos são muito bacanas. Isso mostra que a Adreno 305 faz um trabalho genial, principalmente com um smartphone que não é tão parrudo assim. Você vê que a textura do chão ela realmente existe, assim como em outros aparelhos da própria LG e de outros concorrentes, como o Moto G, que é o principal concorrente desse smartphone. Só que para acomodar melhor a taxa de frames por segundo, a Gameloft acaba tirando um ou outro recurso, principalmente detalhes como aqui apareceria uma textura de vidro quebrado e uns shaders que ficariam aqui em volta mostrando, por exemplo, o reflexo do sol, reflexo de sujeira que viria na tela jogando para cima do jogador. É claro que você pode ver que eu sou um péssimo motorista, ainda bem que eu não dirijo, mas eu sou também um péssimo jogador. Não jogo de tiro é o meu foco, eu não sou muito chegado em jogos de corrida. Para poder puxar os botões, você pode ver que nos botões não ficam aqui do lado, que ajuda a aumentar o espaço da tela. Você puxa aqui em cima e aperta a tecla de Home. Jogos como o Mini Rush, como você pode ver aí, rodam muito bem, mesmo sendo também um jogo mais pesado. Toda essa parte ela é feita com gráficos do jogo, não é uma CG, não é uma animação, então pode ver que ele roda muito bem, sem travamentos visíveis e sem diminuir como o jogo roda. E aí tá aí o jogo, pode ver que ele
roda muito bem, tem uns travamentos muito pequenos e tem toda a textura de chão, textura de laterais que está disponível em outros aparelhos mais potentes, como o próprio G2 e o G Flex da LG, ou então o Galaxy S4, S5, que é basicamente o mesmo smartphone com poucas diferenças de hardware. Pode ver que agora vem uma área um pouco mais agitada e o jogo não trava, mesmo arremessando o personagem de um lado para o outro. O player de músicas ele é bastante simples e tem um ou outro recurso extra, como por exemplo, eu tenho a possibilidade de tocar aqui nesse ícone do YouTube e ele vai pesquisar sobre o AC/DC, no caso a banda que eu coloquei, dentro do YouTube. E aí ele mostra clipes, enfim. Você pode voltar para o player de música e ele exibe uma opção de efeito sonoro que melhora um pouquinho a qualidade do áudio quando você tem um fone de ouvido plugado aqui na parte de cima. Sem o fone de ouvido, a diferença seria nula, então a própria LG já elimina a possibilidade de abrir esse tipo de recurso. A interface é bastante bacana, mostra a capa do álbum com as informações que você já tiverem dentro do arquivo MP3. Então tem aqui o nome da artista, nome do álbum, nome da música e você tem a capa do álbum com a opção de controle de volume aqui embaixo. O player de vídeos ele é simples e permite rodar vídeos até Full HD sem problemas. Isso aqui não trava nada e ele pode colocar dentro da janela flutuante. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tô no navegador, enquanto isso o player de vídeo roda um vídeo em Full HD sem travamento. E aqui tá, eu tô fazendo outra coisa, vem no site, por exemplo, enquanto o player tá aqui. Para fechar, só tocar aqui em cima ou no lado de cá que apareceu uma tela, um botão para poder jogar ele em tela cheia. O no-code, como eu tinha falado, ele é uma forma um pouco mais segura de controlar o acesso do seu dispositivo. Então você toca em ajustes, bloqueio de tela e seleciona o bloqueio de tela que você quer. O no-code ele permite que você faça uma combinação de toques no display. No caso aqui eu selecionei esse 1, 2, 3, 4, que é para poder desbloquear a tela com uma forma um pouco diferente. Então eu tenho aqui, por exemplo, posso ter 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3. Eu posso ter várias combinações para poder desbloquear a tela. No aparelho, esse desbloqueio ele permite que você faça isso aqui e desbloqueie a tela, só que por algum motivo esse aparelho que a LG nos enviou não está recebendo o no-code de fora do aparelho com a tela desbloqueada. Então você tem que abrir e desbloquear por aqui. É uma forma um pouco mais segura do que apenas a senha ou o desenho que você faz na tela. Principalmente porque você pode fazer ele ou aqui mais para cima, ou aqui mais para baixo, e ele rola do mesmo jeito. Se você por um acaso esquecer a senha ou o padrão, ele vai mostrar a senha de backup que você pode usar para poder desbloquear o aparelho. Na parte de fotos, a gente tem uma câmera de 8 megapixels na parte traseira, com outra de 1,3 megapixels na parte da frente. As imagens com boa luminosidade, como você pode ver, ficam bastante legais, com boa reprodução de cores e ótimos detalhes na tela. A foto noturna fica um pouquinho pior do que você tem em aparelhos concorrentes, só que ela fica melhor do que seu principal concorrente, que é o Moto G. Você pode ver que a foto tem bastante brilho, só que tem muito granulado visível mesmo de longe. Se você clicar aqui embaixo nesse quadrado aqui, você pode ver um vídeo que foi gravado com o LG G2 Mini, enquanto ele filmava em Full HD, com a opção de zoom digital sendo utilizado no aparelho. Na parte de conexões, a gente tem aqui a rádio FM, como você pode ver nesse pequeno ícone aqui embaixo. Ele vem com o Wi-Fi 802.11 BGN, com a opção de Wi-Fi Direct, com DLNA e possibilidade de criar um hotspot com Wi-Fi. O Bluetooth é 4.0 com AD2P, vem com 3G, ele é 3G quadriband, ele não tem 4G, essa aqui não é a versão com 4G, tem uma versão com 4G LTE que funciona no Brasil, e ele tem GPS com GPS e suporte para o sistema de satélites russo GLONASS. Bom, pessoal, esse aqui foi o review do
LG G2 Mini. Se vocês gostaram, clique no joinha aqui embaixo. Clique no joinha também se vocês não gostaram. Se vocês não gostaram, escrevam aqui nos comentários descrevendo o que vocês não gostaram desse review. O review completo em texto está lá no tudocelular.com, que você pode ver no link que está na descrição desse vídeo. Logo aqui embaixo, no lugar que você vai colocar seus comentários para dizer se foi legal ou não. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaça de todo o site. A gente tá com mais um review. Hoje é do LG G Pro Lite. Essa aqui é a segunda variante do Optimus G que a LG traz, sem contar o G2, óbvio. Teve o Optimus G, o G Pro e o G Pro Lite, que é uma versão mais em conta do phablet da LG. Você tem aqui a embalagem. Ele tem uma cara mais high-end, só que com a caixa